Essa história aconteceu anos atrás, quando eu tinha 12 anos. Morávamos em um bairro residencial comum. Naquela época, meus pais me davam a tarefa de cortar a grama todos os fins de semana durante o verão, e eu ganhava R$ 25 por isso. Não me importava, já que tínhamos um cortador de grama muito bom e o quintal não era tão grande. Um dia, quando eu estava quase terminando de cortar a grama da frente, vi um carro descendo a rua que não reconheci como pertencente a alguém que morava ali. Ele estava indo em uma velocidade muito lenta e parava ocasionalmente em frente às casas. Conforme ele se aproximava, percebi que era uma daquelas antigas vans grandes, quase como um trailer. Imaginei que fosse alguém perdido tentando encontrar a casa certa na nossa rua, mas quando chegou perto da minha casa, parou. Ficou ali por bons 30 segundos. Olhei para a janela do motorista, mas não conseguia reconhecer quem estava dirigindo. Apenas vi que a pessoa usava óculos escuros. Ficou ali por um tempo desconfortavelmente longo, e pensei que talvez o motorista fosse sair do carro. Sendo um garoto tímido de 12 anos, fiquei um pouco nervoso. Sabia que meus pais não estavam esperando ninguém, então não fazia ideia de quem era esse cara. Já estava quase terminando o corte da grama da frente, então decidi ir para o quintal dos fundos porque estava me sentindo desconfortável. Mais tarde, naquela noite, fui para a cama me deitar. Era um fim de semana das férias de verão, então eu havia ficado acordado até tarde jogando videogame. Deixei a janela aberta porque estava quente lá fora. E enquanto estava deitado na cama com os olhos fechados, ouvi o som de um carro descendo a rua. Não pensei muito nisso até que o carro diminuiu a velocidade e parou bem perto da minha casa. Levantei um pouco e olhei pela janela. Quase tive um ataque cardíaco quando reconheci o carro como a van que tinha parado na frente da minha casa mais cedo. Disse a mim mesmo que estava ficando louco e não tinha motivo para preocupação. Mas estava com um pressentimento realmente sinistro que não conseguia afastar. Fiquei observando a van, esperando ver alguém sair e entrar em outra casa, ou simplesmente ir embora. Sabia que não conseguiria descansar e dormir enquanto isso não fosse resolvido. A van ficou ali com o motor ligado por cerca de 5 minutos, e então o motor foi desligado e a van permaneceu estacionada por mais alguns minutos. Durante todo esse tempo, mantive minha cabeça abaixada, espiando apenas com os olhos pela janela. Finalmente, ouvi a porta do lado oposto da van se abrir, depois se fechar em seguida. Vi um homem sair de trás da van e caminhar diretamente para o meu quarto. Estava escuro lá fora, mas pelo que consegui ver, ele estava vestido com roupas escuras, usava um chapéu e óculos escuros e tinha uma mochila nas costas. O medo tomou conta de mim quando o vi caminhar em direção ao meu quarto. Fiquei congelado, então ouvi ele bater na janela. Depois, ouvi mais barulhos vindos da janela, mas não ousei olhar. Estava literalmente paralisado de medo, sentado na minha cama a cerca de 5 metros de distância da janela. Vi as cortinas da janela balançando e em seguida elas foram puxadas um pouco para trás e ouvi a janela sendo aberta. Foi nesse momento que finalmente consegui sair da cama e corri para longe. Saí do meu quarto e fui para o quarto dos meus pais do outro lado do corredor. Entrei e os acordei, tentando explicar que havia um homem no meu quarto. Meu pai não acreditou em mim a princípio, mas depois de ouvir um barulho vindo do meu quarto, ele se levantou, pegou o telefone e discou para a polícia. Em seguida, ele abriu a porta do quarto e gritou para o homem que iria matá-lo. Ele saiu do quarto e voltou cerca de 1 minuto depois, dizendo que o homem havia escapado pela janela. A polícia chegou pouco depois
e anotou nossas informações e a história. Perguntaram se queríamos que eles procurassem o homem pela casa, e embora achássemos que o homem já havia ido embora, concordamos. No entanto, ouvimos gritos vindos do meu quarto alguns minutos depois e vimos ele saindo com um homem mais velho, com barba grisalha, que estava escondido no meu armário. Sou muito grato que a polícia tenha decidido procurar os bandidos em cada pequeno local em nossa casa. Moro na Rua das Camélias há 15 anos. A casa, com sua estrutura de madeira e telhado vermelho, sempre foi o lugar onde me senti mais seguro. O quintal, com suas árvores frondosas e canteiros de flores, era meu santuário particular. Mas, recentemente, esse refúgio foi perturbado de uma maneira que jamais poderia imaginar. Tudo começou numa tarde de sábado. O dia estava ensolarado e eu havia decidido dedicar algumas horas para cuidar do quintal. Coloquei minha roupa de jardinagem, peguei as ferramentas e comecei a trabalhar. Enquanto podava um arbusto, notei algo estranho no canto do quintal, perto da cerca. Havia pegadas frescas na terra. Pegadas que não eram minhas. Intrigado, segui as pegadas e notei que elas vinham de fora, passando por um buraco na cerca que eu não havia notado antes. Alguém havia entrado no meu quintal. A sensação de invasão me fez estremecer. Decidi consertar a cerca imediatamente e instalar câmeras de segurança. Na semana seguinte, instalei um sistema de câmeras que cobria todo o perímetro da casa. Senti-me mais seguro, pensando que o incidente havia sido um caso isolado, mas estava errado. Na manhã de terça-feira, ao verificar as gravações, vi uma figura encapuzada entrando no meu quintal à meia-noite. O intruso caminhou lentamente, observando a casa, e depois se dirigiu ao meu galpão. Passou quase 1 hora lá dentro antes de sair e desaparecer na escuridão. Meu coração batia forte. O que essa pessoa estava procurando? Por que meu galpão? Decidi verificar o interior e percebi que algumas ferramentas haviam sido movidas, mas nada estava faltando. Determinei que iria pegar esse intruso. Naquela noite, decidi ficar acordado e vigiar. Horas se passaram e quando estava quase cochilando, ouvi um barulho vindo do quintal. Era ele. O intruso estava de volta. Movi-me silenciosamente, espiando pela janela da cozinha. Ele estava lá, mexendo em algo dentro de uma mochila. Decidi confrontá-lo. Saí pela porta dos fundos, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Quando estava a poucos metros dele, gritei, exigindo saber o que ele queria. O intruso se virou abruptamente, claramente surpreso. Seus olhos, visíveis sob o capuz, estavam arregalados de medo. Ele largou a mochila e correu em direção à cerca, desaparecendo na noite. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração acelerado. Ao verificar a mochila, encontrei várias ferramentas, cordas e uma faca. A realidade do perigo que eu havia enfrentado me atingiu como um soco no estômago. Na manhã seguinte, relatei tudo à polícia. Eles aumentaram a patrulha na área e iniciaram uma investigação. Algumas semanas depois, o intruso foi capturado tentando invadir outra casa na vizinhança. Era um homem com um histórico de assaltos e invasões. Desde aquele incidente, reforcei a segurança da minha casa e sempre fico atento ao meu redor. O quintal, que antes era meu refúgio, agora é um lembrete constante da noite em que minha segurança foi violada. Na semana passada, tivemos um fim de semana com um clima quente. Devido ao tempo agradável, decidi fazer algum trabalho no jardim.
Moro em uma propriedade de 1,5 hectares com um jardim que exige manutenção constante, especialmente por ter uma pequena floresta nos fundos e diversas plantas espalhadas. Peguei o cortador de grama na garagem e cortei a grama. Depois, decidi juntar as folhas e os restos de grama que estavam no quintal. Saí em direção ao meu galpão, onde guardava as ferramentas. O galpão ficava logo na entrada da floresta no meu quintal. Quando abri a porta e entrei, percebi que tudo estava bagunçado. Eu não havia entrado no galpão por um longo tempo, mas sabia que não tinha deixado as coisas daquele jeito. Muitos itens estavam desarrumados e jogados no chão, e também vi vários cobertores com embrulhos de comida. Parecia que alguém tinha estado vivendo ali. A visão me deixou completamente arrepiado. Olhei ao redor com cuidado para garantir que ninguém estivesse atualmente no galpão. Ele não era muito grande, talvez apenas 3 metros de largura por 6 metros de comprimento. Depois de olhar ao redor, percebi que não havia ninguém lá dentro, mas estava claro que alguém tinha estado vivendo lá muito recentemente. Diante disso, decidi comprar um cadeado para o galpão imediatamente. Não tinha colocado um antes porque não guardava nada muito valioso ali. E, obviamente, não esperava que ninguém estivesse vivendo lá. No mesmo dia, fui à loja e comprei um cadeado de alta resistência, apenas por precaução, caso a pessoa que estava vivendo lá tentasse voltar. Instalei o cadeado no mesmo dia, esperando que quem quer que tivesse estado lá já tivesse se mudado. Naquela mesma noite, fui acordado pelo som de vidro quebrando. Não conseguia dizer de onde vinha, mas imediatamente liguei para a polícia, lembrando do que havia acontecido com o meu galpão. Aguardei no meu quarto até a chegada da polícia, sem ouvir mais nenhum barulho. Quando eles chegaram, desci as escadas e vi que uma pedra havia sido arremessada pela janela da minha cozinha e estava no chão, cercada por cacos de vidro. A polícia vasculhou toda a minha casa, mas não encontrou ninguém. Então, contei a eles sobre o meu galpão. Voltamos lá fora e vimos que havia várias marcas, provavelmente feitas por uma pedra, no cadeado do galpão, bem como na porta. A conclusão a que chegamos é que quem tinha estado vivendo lá voltou, mas quando percebeu que estava trancado, tentou arrombar com uma pedra. E quando não conseguiu, jogou-a pela minha janela por raiva. A polícia vasculhou todo o quintal e a floresta adjacente, mas não encontrou ninguém. Já se passou uma semana desde então e estou esperando que essa pessoa nunca mais volte. Eu sempre fui uma pessoa de cidade grande. O barulho constante, as luzes, a agitação, tudo isso me fazia sentir vivo. Por isso, quando herdei uma casa antiga no interior de meu tio Alberto, fiquei dividido. A propriedade estava em péssimo estado, mas vendê-la poderia render um bom dinheiro. Decidi que antes de tomar qualquer decisão, iria até lá para avaliar a situação. A casa ficava em uma pequena vila. Ao chegar, percebi que a propriedade era maior do que imaginava. A casa principal, apesar de antiga, tinha uma estrutura sólida. O que realmente me chamou a atenção foi o vasto quintal, tomado pelo mato, árvores antigas e um lago escuro ao fundo. No primeiro dia, decidi que começaria pelo quintal. Contratei um jardineiro local, Sr. Martins, para me ajudar. Ele era um homem idoso, de poucas palavras, mas com um olhar que parecia carregar séculos de histórias. Começamos pelo Mato Alto. Enquanto trabalhávamos, Sr. Martins me contou sobre a história da casa. Meu tio Alberto, aparentemente, era um homem recluso, que evitava contato com os moradores locais.
Havia rumores de que ele tinha feito fortuna de maneira ilícita e se mudou para aquela vila para viver em isolamento. Conforme avançávamos pelo quintal, Sr. Martins começou a ficar visivelmente desconfortável. Perguntei se estava tudo bem e ele apenas apontou para o lago. "É melhor não chegarmos perto daquele lugar", ele falou. Curioso, perguntei o motivo. Ele hesitou por um momento e então começou a contar uma história que havia sido passada de geração em geração naquela vila. Anos atrás, antes mesmo de meu tio comprar a propriedade, o lago era usado pela máfia local para se livrar de corpos. Aqueles que cruzavam o caminho dos mafiosos acabavam no fundo do lago, amarrados a blocos de concreto. A história me deu calafrios, mas, cético como sou, decidi que era apenas uma lenda urbana. Os dias passaram e a transformação do quintal era notável. No entanto, não conseguia tirar o lago da cabeça. Uma noite, decidi dar uma caminhada até lá. A lua estava cheia, iluminando a superfície escura da água. Sentei-me à margem, perdido em pensamentos, quando ouvi um barulho vindo do lago. Parecia um gorgolejo, como se algo estivesse se movendo sob a superfície. Rapidamente, levantei-me e recuei alguns passos. O barulho ficou mais alto, e então, para meu horror, vi uma mão pálida emergir da água, seguida por um braço e um corpo. Era um homem com roupas rasgadas e olhos vazios. Ele saiu do lago e começou a caminhar em minha direção. Em pânico, corri de volta para a casa e tranquei todas as portas e janelas. Do lado de fora, podia ouvir os passos molhados se aproximando. O homem começou a bater na porta, cada vez mais forte. Eu estava paralisado de medo. Depois de horas que pareceram dias, os batimentos cessaram. Esperei até o amanhecer para sair. Não havia sinal do homem, apenas pegadas molhadas que levavam de volta ao lago. Contei tudo ao Sr. Martins, que ouviu em silêncio. "Eu avisei", ele disse. "O lago tem memórias e algumas delas não descansam." Decidi que era hora de ir embora. Coloquei a casa à venda e voltei para a cidade. No entanto, as memórias daquela noite me assombram até hoje. Sempre que fecho os olhos, vejo o homem saindo do lago. A casa ainda está à venda, e eu, inclusive, não pretendo voltar para lá. Minha esposa e eu nos casamos recentemente e compramos uma casa bastante agradável. Ela ficava na esquina de um bairro tranquilo e provavelmente era a casa mais bonita da rua, o que nos deixou empolgados. Planejávamos construir um pequeno lago de peixes em nosso jardim da frente, então um dia saímos para encontrar um bom local para ele. Tínhamos um lugar em mente e começamos a fazer medições quando vimos um homem se aproximando de nós vindo da rua. Ele parecia ter uma idade mediana e tinha uma aparência comum. Quando ele começou a entrar em nosso quintal, eu presumi que fosse um vizinho, mas não o reconheci. E já tínhamos conhecido a maioria das pessoas de nossa rua. Enquanto ele se aproximava, me dirigi a ele e perguntei como eu poderia ajudá-lo. Ele estendeu a mão para cumprimentar e se apresentou como Rodinei e que havia se mudado recentemente nas proximidades. Ele explicou que uma pequena árvore havia caído em seu jardim da frente e ele precisava de ajuda para removê-la de sua garagem. Mencionou que nos viu, minha esposa e eu, do lado de fora e achou que éramos pessoas em boa forma, por isso decidiu nos pedir ajuda. Eu disse a ele que poderíamos tentar ajudar e ele nos pediu para segui-lo. Caminhamos pela nossa rua até o ponto onde ela acabava. Havia um pequeno rio com uma ponte e uma pequena floresta que separava nossa rua da próxima. Atravessamos a ponte, sob a qual havia um pequeno túnel,
e depois caminhamos por cerca de 30 metros na floresta até chegarmos à próxima rua. Entretanto, assim que pisamos fora da ponte, percebi algo no canto do meu olho. Um homem usando uma máscara facial completa estava agachado atrás de uma árvore. Antes que meu cérebro pudesse processar isso, um ruído veio do outro lado do caminho e vi outro homem emergindo da floresta, também usando uma máscara facial completa. Minha esposa gritou ao ver um dos homens vindo em sua direção. Corri para tentar bloqueá-lo e, ao mesmo tempo, senti o outro homem me agarrando. Ele me derrubou no chão, mas ao fazer isso, esbarrou no homem que se dirigia a mim. Ambos agora tinham controle sobre mim e Rodinei simplesmente ficou ali, assistindo a tudo. Minha esposa tentou me ajudar enquanto eu lutava com os homens, mas eles nos dominaram. Ela conseguiu escapar e correu para chamar a polícia. Tentei ao máximo me defender, mas os homens começaram a me bater com força. Eles me socaram e chutaram algumas vezes e então exigiram minha carteira e celular, que entreguei a eles depois de tirá-los dos meus bolsos. Ouvi um carro chegando e vi uma caminhonete vermelha mais antiga parando e todos os homens entraram nela antes de fugir. Minha esposa voltou e me informou que a polícia estava a caminho. Eu estava bastante machucado, mas não sentia nada quebrado. A polícia chegou pouco depois e eu contei tudo o que pude. Mas como os homens estavam usando máscaras faciais completas, só pude identificar Rodinei no carro. Fui levado para o hospital, mas não tinha ferimentos graves e fui liberado no mesmo dia. Infelizmente, até agora, ninguém foi encontrado. Sinto-me sortudo por não ter saído muito ferido.